Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo o nosso entendimento. Glória a Deus por mais um dia, estarmos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. No dia de hoje, o Senhor tem trazido no meu coração uma palavra pelo qual se encontra aqui em João 10. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: eu sou, presta bem atenção, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos aqui no 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Se nós prestar bastante atenção nessa palavra, nós vamos conseguir entender e compreender o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para as nossas vidas, para os nossos corações. Que muitas das vezes as pessoas pegam o versículo da palavra de Deus, não lê completo e pega o versículo e fala de qualquer jeito. Mas nós devemos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra nos nossos corações. No dia de hoje estava vendo alguém dizer a respeito de pastoreado, de pastorear ovelhas. E eu comecei a meditar naquilo que eu estava ouvindo. E falei: Senhor, eu vou buscar mais profundo. E foi na onde o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para me trazer para vocês, para mim, para vocês, no dia de hoje. Aleluia, Jesus. Que Ele diz para nós que eu sou o bom pastor. Quando Ele diz para mim e para você, Halamanto, Iriandarabia, sinto virtude por esta palavra, palavra santa, gloriosa, diretamente do trono do Senhor para com nossas vidas. Quando o Senhor fala, eu sou o bom pastor, Ele não está dizendo de mim e de você, mas Ele está dizendo, Ele, Jesus, eu sou o bom pastor. E Ele diz, e o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas, assim como Ele fez, aleluia, Jesus, por nós. Glória a Deus. Sinto profundamente a presença do Espírito Santo me envolver a respeito desta palavra, aleluia, Jesus. O Senhor diz que o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Senhor está dizendo coisa que já cumpriu e se cumpre ainda hoje nos nossos dias que nós estamos vivendo, na presença do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Nós somos grata, nós temos que ter gratidão, nós temos que andar em total retidão para com Ele, glorificando e exaltando a Ele a todo tempo, porque Ele é o bom pastor. Quando Ele diz de pastor, Ele não está falando de cargo eclesiástico. Ele está falando que Ele é o bom pastor, pelo qual dá a sua vida pelas ovelhas. E muitas das vezes nós interpretamos esse versículo da palavra de Deus como outra coisa. E o que o Espírito Santo de Deus traz no meu coração, que Ele deu a sua vida por nós e continua dando todos os dias de nossa vida. Ele dá a sua vida por nós, por amor de mim e de você que está do outro lado da telinha. Glória a Deus. E Ele diz, eu sou o bom pastor, e conhecendo as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus. Se você tem lido essa palavra, ela fala bem clara, ela é bem clara nos nossos corações. É uma palavra que diz bem claramente para a minha e para a tua vida. No versículo 14, eu sou o bom pastor, e conhecendo as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então nós que somos ovelha do Senhor, nós sabemos quem é o nosso pastor. Nós sabemos quem é aquele que deu a vida por mim e por você. Então nós sabemos, aleluia, Jesus, de onde nós viemos,
quem nós servimos. Sinto virtude por esta palavra. Palavra forte e poderosa para com nossas vidas no dia de hoje. Aleluia, Jesus. Então não vamos confundir a palavra de Deus. Porque quando o Senhor diz que Ele é o bom pastor, Ele está dizendo a respeito dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando dele, que Ele sim é o bom pastor. E muitas das vezes nós somos prendidos. Agora eu vou chegar no ponto-chave, no ponto X da questão da onde Deus quer chegar com esta palavra. Por muitas das vezes, aleluia Jesus, estou trazendo aquilo que o Senhor está trazendo a mim. Muitas das vezes, eu e você somos fechados, somos ali bloqueados dentro de um templo de 4 paredes. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso pastor carnal, o nosso pastor carnal, pelo qual tem o cargo eclesiástico de pastor, aleluia Jesus, quer nos prender. Muitas das vezes nós temos chamado, e o nosso chamado é para fazer o ide do Senhor, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. O Senhor não chamou a mim e a você para ficar fechado dentro de 4 paredes, aleluia Jesus, ali somente com o microfone na mão, em cima de um púlpito, pregando, ministrando e fazendo aquilo que o Senhor nos ordena. Mas o Senhor dá uma ordem para mim e para você: ide, pregai o evangelho. E muitos estão, aleluia Jesus, sufocados, espremidos, porque o seu pastor não deixa você fazer o ide do Senhor na terra. E o Senhor te levantou com um chamado na tua vida de ide, aleluia. Ele não chamou você para ficar num templo de 4 paredes, pois o nosso próprio Jesus foi testemunha disso. O nosso Jesus, ele pregava nas aldeias, debaixo das árvores, nos campos. O nosso Jesus, ele não ficava preso, ele fazia o ide. E nós devemos pegar o exemplo de Jesus para com a nossa vida e não ficar debaixo da mão do homem. E muita gente hoje está ficando frustrado porque está debaixo da mão do homem. E nós temos que pedir direção a Deus. Nós temos que pedir direção ao nosso bom pastor. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória, calabaço e decanto. Tem pessoas que estão frustradas do outro lado da telinha. Tem pessoas desanimadas, nai decanto. Tem pessoas atribuladas de espírito, porque não busca a presença, a essência do Espírito Santo verdadeiramente. Não busca sabedoria espiritual, não busca sabedoria do alto. O papai está falando o tempo todo: ide. Pois se placa de igreja fosse bom, ela não ficava do lado de fora pegando chuva e sol. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Saia da zona de conforto. Saia debaixo das mãos que está te prendendo, que está te sufocando, que está te frustrando, e vai fazer o ide do Senhor, porque lá fora tem pessoas precisando de você. Ah, mas é que nós temos que obedecer o homem, a autoridade da terra, sim. Mas você já buscou a Deus? Você já pediu direção para Deus? O que é que Ele está pensando de você? O que é que Ele tem para você? O que Ele tem para você não é para você ficar aí fechado, trancado aí dentro, não. Com esse microfone na mão, atrás desse púlpito, não. Não é isso que o Senhor quer para a tua vida, não. O que o Senhor quer para a tua vida é ide. O Senhor está te dando uma ordem, ide. Todas as coisas estão se bloqueando na tua vida
porque você não faz o que Deus está mandando. E a ordem do Senhor para com minha vida e para com tua vida é ide. Faz o que Papai do céu está mandando. Ide, faça o que Ele está lhe ordenando. E diz aqui, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar. E torná-la, este mandamento recebi do Pai. É um mandamento que nós recebemos do Pai. Então não fica com medo, porque nós devemos obedecer a autoridade da terra. E o nosso pastor é autoridade, sim, ele é autoridade. Mas em primeiro lugar, antes de você ficar prostrado debaixo da autoridade do teu pastor, do cargo eclesiástico do teu pastor, pede para o nosso Rei da Glória, o nosso bom pastor, se é a vontade dele, de você ficar fechado aonde você está. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está me mandando. O Senhor diz que tem pessoas, aleluia, Jesus, que muitas das vezes tem convite para você ir pregar em outro lugar, para você ir louvar em outro lugar, mas você está trancado, porque o teu pastor, a tua pastora não deixa você ir fazer o ide do Senhor. E com isso você tem ficado frustrado. Você se encontra triste. Mas o Senhor diz, se dobra. Se lança na minha presença. Eu te dou a direção. Eu te dou condição. Eu banco você na terra. Eu lhe sustento na terra. Não é eu que estou falando, é ordem do Senhor na minha vida para com tua vida. E eu quero te dizer, você que está do outro lado da telinha, que a mesma palavra que está chegando até você, primeiramente ela está chegando até a mim. Primeiramente até a mim ela está chegando. O Senhor hoje me dá uma ordem, ide. Muitas das vezes a pessoa tem me perguntado, irmã, mas você não estava em tal lugar, por que agora você está em outro lugar? É porque eu não ouço a voz do homem, eu ouço a voz do meu pastor, do meu Jesus. E aonde ele me mandar, eu vou, queira o homem ou não. Pois eu não obedeço o homem, pois quem me levantou foi Cristo, quem me levantou foi Deus. Eis que o meu chamado foi desde o ventre da minha mãe, antes que ele me formasse, ele já tinha um chamado na minha vida, e antes que ele te formasse, ele já tinha um chamado na tua vida. Mas não foi esse chamado de você ficar aí sentado, de você ficar aí dentro de quatro paredes, obedecendo a voz do homem e deixando de ouvir a voz do teu Deus. Para concluir a palavra, bora lá. Salmos 23, muito conhecido. O que diz aqui na palavra no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Aqui diz, o Senhor é o meu pastor. O que mais que você quer ouvir da parte do Senhor para com a tua vida? O que mais está te prendendo dentro desse aprisco? Sendo que o teu aprisco está em Cristo Jesus. Pois é Ele que você deve servir, é Ele que você deve seguir e obedecer. Obediência sim, mas para tudo tem limite. E nós não devemos ser mandados
ser ordenado pelo homem, mas sempre buscando sabedoria do céu para com nossas vidas. Sabedoria do nosso bom pastor. Salmos 23. Concluindo a palavra do Senhor, em concordância com a palavra do Senhor que se encontra ali em João 20, em João 11, 10, 11. Aqui diz: o Senhor é o meu pastor. Às vezes você não quer sair da zona de conforto aonde você se encontra, aonde você está, por medo de algo faltar na tua vida. Mas vamos para a palavra? Olha o que a palavra do Senhor diz para mim e para a tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Olha que palavra forte. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. É palavra. É Bíblia. Essa aqui é a boca de Deus falando com minha vida, com tua vida. E você está com medo de quê? Do que é que você está com medo de faltar na tua vida? O pão? A água? As vestes? O sapato? O que você está perdendo? Pois vai obedecer a voz de Deus. Hoje Deus está chacoalhando. Deus está te chacoalhando. Mesmo você que diz assim: ah, mas o Senhor não tem um plano na minha vida. Tem sim. Por onde você passar, fala do amor de Deus. Fala dos resgates do Senhor na tua vida, que o Senhor te resgatou do mundo que você estava. Conta teu testemunho. Muitos têm vergonha de testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Muitos têm vergonha de falar do amor de Jesus, da grandeza de Deus para com nossas vidas. Muitos têm vergonha de orar em voz alta, muitas das vezes, dentro da tua casa, dentro da tua congregação. Muitos têm vergonha de falar do amor de Deus um para com os outros. Por onde passa de cara fechada, não dá um bom testemunho. Ei, Deus te fez, te levantou para ser luz do mundo e sal da terra. E luz do mundo é a diferença. Nós temos que ser diferente. Por onde nós andar, nós temos que exalar o brilho do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que é que você está com medo de faltar na tua vida, mulher de Deus? Homem de Deus, o que você está com medo? Ah, eu estou com medo porque eu tenho medo de desobedecer à autoridade da terra. Eu acabei de dizer, busca autoridade espiritual. Que Ele vai te orientar em tudo. Vai te dar orientação de tudo na tua vida. Pois Ele é o nosso pastor. Ele sim deu a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas todos os dias. E nós temos que estar apriscado no aprisco de Cristo Jesus. É no aprisco de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós temos que estar apriscado. Nós temos que estar debaixo da ordem de Cristo Jesus. Andando nos seus mandamentos, nos seus estatutos. Na sua direção, na posição que Deus quer. E talvez eu estou falando com pessoas que estão fora da direção. Às vezes até está posicionado, mas não está na direção que Deus quer. E muitas das vezes está passando vento, provação, tempestades, e não está entendendo. E é o próprio Deus permitindo tudo isso acontecer para que você acorde. Deus chacoalhando para que você acorde. E ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai o amor de Deus. Anunciai a grandeza de Deus para com nossas vidas. Deus, Ele não tem prazer de salvar só a minha alma. Ele tem prazer de salvar todas as almas.
Porém, a palavra do Senhor diz claramente que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o Senhor diz também que se Ele não abreviar aqueles dias, não salvará ninguém, gente. Vamos acordar. A igreja dorme. A igreja do Senhor dorme por quê? Porque está buscando direção e posição no homem. Está se frustrando e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque Deus diz, poxa meu Deus, poxa meu filho. Cadê aquela intimidade que você tinha comigo antes? O Senhor sente falta daquela intimidade. Muitas das vezes você dobra os joelhos 10 minutos na presença de Deus, às vezes nem isso. E o Senhor requer mais, Ele quer mais oração. Hoje não se vê mais um círculo de oração como antigamente, que juntava ali as irmãs e ali descia na oração, não tinha hora para levantar da oração. Se não tem força para orar, pede ao Senhor o dom da oração. Pois Deus dá o dom da oração. É tão bom a gente estar falando com o Pai, estar falando com o Mestre, estar falando com o nosso pastor. É tão bom. Não tem coisa gloriosa, não tem coisa gratificante em nossas vidas em estar falando com Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitas das vezes a pessoa acha que Deus não está nos ouvindo. Para de ouvir o inimigo todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, ou mesmo o nosso entendimento, ou através de uma lágrima, até mesmo a batida dos nossos corações. O Senhor ouve tudo. Para de ouvir a voz do inimigo sobre a tua vida dizendo, ei, o Senhor não está te ouvindo, você está falando em vão. É mentira. Ele está te ouvindo. Ele é o teu Senhor, Ele é teu pastor. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo de Deus. Não dá mais tempo de pregar a palavra do Senhor. Espero que vocês entenderam. E aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus venha expressar sobre a minha e a tua vida no dia de hoje. Que tenhamos um dia, uma noite, uma madrugada, uma manhã, não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?